Olá, queridos. Esse é o nosso terceiro encontro com o tema de Gerando Riquezas. Se você ainda não teve oportunidade de ver os primeiros, sugiro que o faça. Aliás, se você já assistiu os outros dois, quero que você saiba que eu tenho outra camisa assim, é que eu estou gravando tudo de uma vez só. Então, não precisa fazer vaquinha. Mas vamos lá. Hoje queria falar sobre um tema que é bem popular, sobre empreender. Empreender. Seja um empreendedor. Esse termo é muito popular, como disse hoje em dia, né? Tem um monte de palestras, um monte de cursos pela internet, em todo lugar, presencial, em escolas. O Sebrae mesmo tem um curso gratuito, caso você tenha interesse. Eu não conheço profundamente, mas eu vi que tem. E uma definição assim, bem simples, tem várias definições sobre empreendedorismo. Empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê algo que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Deixa eu colocar aqui o meu... um charge aqui vai sobre como empreender, cara, tudo tranquilo, fácil, e nem sempre é assim. E vamos lembrar novamente que tem movido esses encontros. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, Deus, que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 18. Então, empreendedor é alguém que busca uma ideia para um serviço ou para um produto, a fim de trazer uma solução ou uma melhoria, ou para uma deficiência que há no mercado, ou para uma deficiência ou uma melhoria que haja para algum produto especificamente. Agora, isso tudo envolve alguém que está acostumado a pensar sobre as coisas. Veja, alguém que está acostumado a pensar. Porque se a gente não está acostumado a pensar, olhar as coisas de modo crítico, ou ficar vendo oportunidades, assim por diante, ou se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente nem vai conseguir ser crítico com relação a uma deficiência do mercado, ou de algum produto, ou alguma ideia, porque a gente nem sequer vai saber que existe. A gente não vai conseguir agregar nada. Então, o importante é que a gente seja acostumado a pensar. Nós precisamos deixar de receber o prato feito, né, o prato pronto, e parar a pensar. Temos que pensar sobre as coisas, pensar sobre o que nos rodeia, sobre as notícias, sobre o que a gente vê, como a gente vê as coisas no mercado, as notícias que nos vêm, as informações, os pensamentos, as doutrinas. Muitas pessoas acham que eu tenho um negócio próprio, então eu sou um empreendedor. Eu particularmente não penso assim. Eu penso que não é porque você tem um negócio próprio que você é um empreendedor. Aliás, muitos só têm um negócio próprio porque não conseguem emprego que pague mais. Porque muitos, se tivesse um emprego que pagasse mais, corria para o emprego. Então, ou seja, alguém que tem essa visão não é um empreendedor dentro desse conceito. Não quer dizer que seja errado, mas não estamos falando aqui sobre empreendedor, tá? Empreendedorismo. Então, nenhum erro, nenhum problema, só que não é empreendedorismo. A Bíblia mesmo está cheio de empreendedores. Deus é o maior empreendedor.
Deus criou tudo. Deus sonhou com as coisas, sonhou com você, sonhou comigo, criou o universo, haja luz, houve luz, haja terra e fez tudo. Por último, com obra-prima, colocou o homem. Então, Deus é um empreendedor. E até mesmo para a condição para a contingência que foi o pecado, né, que veio na humanidade através de Adão, o primeiro Adão, Deus enviou seu filho. Então, Deus é um empreendedor, mas e essa é a natureza, né, de um filho de Deus, ser empreendedor, ser desbravador, acreditar na coisa. Não vou falar muito sobre isso, mas quero dar alguns exemplos aqui. Deixa eu antes falar o meu conceito de empreendedor. Eu coloquei aqui, nesse texto, deixa eu voltar aqui, de Deuteronômio 8, tá? Lembrar do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Então, empreendedor para mim é uma pessoa que se dedica à atividade de gerar riquezas. Empreendedor, esse é o meu conceito, pessoal, tá? É alguém que se dedica à atividade de gerar riquezas. Riqueza é mais do que dinheiro. Riqueza pode ser bens, pode ser habilidades, ter fartura, pode ser poder, mas riqueza é legado, é herança de valores. Então, gerar riquezas é gerar uma herança de valores, né, que vão ficar não somente para nós, mas para os nossos filhos e para a posteridade, inclusive. E Deus gosta que nós façamos isso. Deus é um empreendedor. Deus faz as coisas novas. Deus nunca faz a mesma coisa. Todo dia novo. Todo dia novo. A eternidade todinha vão ser coisas novas. Não vai ser um tédio. Deus é esse empreendedor. E nós precisamos aprender um pouco com Ele. Deixa eu dar um outro exemplo de empreendedor na Bíblia. Eu vou ler aqui, Mateus 4, de 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Jesus, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, não mais de peixes. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então veja, Pedro e André, Tiago, João, eram empreendedores. Eles tinham o seu negócio próprio, tinham uma próspera empresa de pesca. Brincadeira, eles tinham lá os seus barcos, pescavam, ganhavam a vida assim. Mas Jesus os chamou para serem pescadores de almas. E eles largaram tudo e foram. E como é que eles se sustentaram nesse tempo todinho, os 3 anos que acompanharam Jesus? Estavam lá seguindo Jesus. Como eles se sustentaram? A família ficou. Como que foi isso? Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, tinha uma família. Foram, levianos? Não. Eles tinham um barco, mas certamente tinha alguém para continuar a atividade deles. Alguém
estava lá continuando o trabalho, usando os barcos, tocando a empresa, enquanto eles seguiam Jesus. Percebe a importância de ter um negócio próprio? Em Lucas 8, diz que Jesus mesmo, ele era suprido, ele era sustentado pelas doações, inclusive de algumas mulheres que tinham seus maridos de muita influência, inclusive a esposa de Cusa, que era o procurador de Herodes. Então, elas serviam a Jesus e aos discípulos com os bens que eles tinham, né? Então, ter recursos é muito importante. Essa é a minha opinião. Empreendedor não é aquele que somente tem sonhos, né? Mas tem planos. Plano é mais do que sonho. Um plano é um sonho que foi pensado, que foi meditado, que tem uma data para começar, que tem metas, que tem objetivos. Esses são planos. Sonho foi aonde iniciou, mas ficar só no sonho não resolve nada, né? Aliás, em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, ou seja, nunca vai plantar. O que olha para as nuvens, tá vindo a nuvem, tá escura, vai chover, nunca cegará, nunca colherá. Então, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, olhar pelas circunstâncias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, esse pior momento para investir ou para empreender é agora. Não, talvez não. Se você tiver a direção de Deus, não quer dizer nada. Pelo contrário, nos tempos de crises é que, com a graça de Deus, com a direção de Deus, pode-se ter muito boas oportunidades. Quando todo mundo vai em um rumo, você pode estar indo em outro, conforme a direção de Deus. Aliás, nós falamos semana passada, né? Ou melhor, no último encontro. Então é importante que você tenha essa visão da coisa. Que eu vou falar aqui, muitos não gostam, mas é verdade. É muito mais difícil alguém se tornar rico trabalhando para os outros do que trabalhando para si mesmo. Então, trabalhar para os outros vai ser muito mais difícil você ficar rico, ou uma pessoa ficar rica. Novamente, não estamos dizendo que aqui todo mundo tem que ficar rico, tá? Mas, para ter uma folga financeira, é muito mais difícil ter essa folga financeira trabalhando para outras pessoas. Você está trabalhando para alguém, provavelmente essa pessoa está usando o seu trabalho para que ela sim tenha essa folga financeira. Entendeu? Meio cruel, mas é verdade. Eu mesmo estava trabalhando numa empresa por muitos anos e eu estava lá, eu estava desgostoso, queria sair, queria ter uma outra atividade. Orava muito, né? Buscando uma direção. Um dia Deus me disse uma coisa que me confortou bastante. Ele me disse que estava me treinando com o dinheiro dos outros e não com o meu dinheiro. Hoje eu tenho um negócio próprio, mas na época não. E não que depois eu não cometi erros, cometi vários erros, como todo mundo, né? Mas o treinamento que eu tive lá, né? O que eu aprendi lá naquela época, valeu para não ter, digamos assim, quebrado a cara hoje. Mas vamos lá. Mesmo quando eu trabalhava lá, né,
eu sempre tive o desejo de ter um negócio próprio. Sempre quis. Eu não sabia como. Então, o que eu fiz foi, eu peguei uma parte do meu dinheiro, das minhas economias, né? E investi, tentei entrar em sociedade com outras pessoas que iam tocar o negócio para mim. Pessoas que sabiam, resumindo, foi um fracasso. Queridos, não dá certo. Não dá certo. Nada substitui você estar presente, se envolvendo. Se você quiser, quero ter uma renda extra, então pega o seu dinheiro, coloca no investimento num banco de multimercados e deixa ali. Entendeu? O investimento imobiliário, mas não entra nessa de querer de ter uma sociedade, um negócio que precisa de ação, precisa de alguém olhando, precisa de diretrizes e você não está junto. Esquece, isso não dá certo. Pelo menos é a minha experiência, tá? Aí a pessoa fala, bom, mas o meu sonho é ser um funcionário público. Então presta um concurso, vai ser um funcionário público, nada contra, tem gente, é o perfil, cada um tem um perfil. Mas viver a vida toda dentro dessa mesma rotina pode ser bom para alguns, mas se você realmente quer crescer financeiramente e até mesmo com experiência, né, sai da sua zona de conforto. Sai do comodismo. Não é possível a gente ficar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar que alguma coisa um dia vai mudar. Não acontece assim. Então, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de comodismo e busque no Senhor, né? E eu espero que através dessas nossas bate-papos aqui possa te ajudar de alguma maneira, aquilo que realmente é o plano de Deus para a tua vida, em específico. Nós vimos no último encontro, que Romanos 12, de 1 a 2, né? Que eu não devo me conformar, mas devo me transformar. Essa palavra é fundamental. Não conformar, mas transformar. Romanos 12, de 1 a 2. Pela renovação da nossa mente. Tenho uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: largue essa ideia de só fazer aquilo que você gosta e comece a gostar daquilo que você faz. Eu quero ter um negócio que é realização eu quero me sentir bem, eu quero simplesmente ter, como se todo dia entrasse, fosse trabalhar no seu negócio, abrisse a empresa, ou a loja, ou o que quer que seja, e fosse todo dia sonhos, maravilhoso, é o que eu gosto de fazer. Você pode até ter a felicidade de ter isso, mas eu diria para você que, de novo, largue essa ideia de só fazer aquilo que você gosta. Comece a gostar daquilo que você faz. Então, Deus abençoa o trabalho. Então, comece a fazer. Aí Deus vai dirigindo. Tem que estar sensível a isso, mas comece a gostar daquilo que você está fazendo. Comece a abençoar o teu dia, abençoar o teu negócio, abençoar as ideias para que venham. E eu creio, isso é minha experiência real de vida, é que um bom profissional ou um bom empreendedor não precisa ser um expert. Eu me formei em, em tal coisa, eu vou ser, então eu sou muito bom naquela que me formei, então eu vou ser um excelente profissional ou vou ter um excelente êxito como se for empreender naquilo. Olha, infelizmente, nem sempre assim. Eu acho, minha opinião, que para você ser um bom profissional e um bom empreendedor, você precisa ter 30%
né? Não é regra, mas o que eu imagino. 30% de conhecimento técnico, naquilo que você se propõe a fazer, 40% de iniciativa e 40% de bom senso. Bom senso, iniciativa, sabe, arregaçar manga, né? E um pouco de conhecimento técnico faz a gente ir longe, sabe? É o que eu creio. A falta de um planejamento, né, antes de começar o negócio, ou mesmo na execução dele, né, tem levado muitos negócios à falência. Então, não pule etapas. Gaste o tempo que for preciso para criar um bom plano estratégico para o seu negócio. Não tenha pressa nessa fase. Isso é muito importante. Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos bem executados, bem elaborados, melhor dizendo, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Então não tenha pressa, não pule etapas, não use atalhos. A gente adora usar atalhos, né? É natural para a gente, né? Mas não faça isso. Principalmente quando envolve decisões que vão afetar nossa vida e a vida dos nossos queridos, nossos familiares. Não faça isso. Não pule etapas. Então faça um bom plano. Um bom plano de negócio. A gente chama de tirar o sonho, né, da cabeça, né, colocar no papel, ter um bom planejamento, colocar preço, precificar, ou seja, saber quanto custa, por quanto pode vender, fazer uma análise do mercado. Não adianta falar que, poxa, eu vou fabricar máquina de escrever, se já não usa mais. Então, isso valeu lá atrás. Então, precisa conhecer o mercado, fazer um plano de mercado, um plano estratégico, ver qual é a demanda, se tem... Porque, normalmente, como eu posso dizer, quando você vai beber água em um lago, o animal que vai beber água no lago, que bebe primeiro, bebe água mais limpa. Então, quem vai beber depois vai beber água mais suja, água barrenta, já foi removida. Então, a gente às vezes acaba percebendo as oportunidades depois que elas já passaram, ou depois que todo mundo já está nadando de braçada. Aí já não adianta mais. É que nem você investir em ações quando está em alta. Tem que investir quando está em baixa. Então, as pessoas que têm esse conhecimento saem na frente. Então, tem que conhecer o mercado, ver se há mercado para aquilo, ver se há demanda para aquilo, conhecer os concorrentes, isso é muito importante. O tamanho dos concorrentes, como eles atuam, o que eles usam, quais as estratégias, qual o investimento inicial, quais as etapas que você vai ter que ter, quanto dinheiro vai estar envolvido, quantos recursos vão estar envolvidos nisso. Isso chama-se um business plan, ou seja, um plano de negócios. Na internet, eu não sei, mas deve ter um monte de planos, programinhas ou vídeos só com isso, planos de negócio, business plan. Então, mas não comece um negócio, não comece a empreender, né, principalmente envolvendo muito dinheiro, envolvendo as suas economias todas, não faça isso, sem ter um bom plano de negócios. Então, a outra coisa, adquirir conhecimento. Foi o que nós falamos no nosso último encontro. Adquirir conhecimento é fundamental. Caso contrário, você não vai sair do lugar.
para conseguir melhor emprego, para conseguir os melhores negócios, nós temos que ter conhecimento. Sabe, você andar pela rua olhando oportunidades, você lendo no jornal, vendo no noticiário, vendo alguma coisa que está acontecendo lá. Às vezes eu pego coisas, eu pego o Google, né, e começo a pesquisar pesquisa e desenvolvimento lá em Israel. Pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Novas tecnologias. De preferência, coloque em inglês isso, que é mais fácil, na tua área. E aí você vai começar a ver que as ideias, o que está surgindo, o que está sendo pesquisado, e com isso você começa a criar uma massa uma condição de você ter uma estrutura de pensar para onde está caminhando a coisa. Outra, converse com pessoas, se possível mais do que uma pessoa, que estão na tua frente, naquela área. Então, se você pretende, sei lá, montar uma hamburgueria, vai conversar com quem, pelo menos, já tem um negócio na área de comida, de alimentos. Ainda que seja hamburgueria, mas que seja lá do restaurantezinho. Mas converse com o máximo de pessoas possíveis. De novo, adquira conhecimento dessa área. Converse com o teu pastor. Converse com o teu líder. É muito importante isso. Mas muito importante. Mas ele não manja nada disso. Às vezes não é o conhecimento do negócio. É o conhecimento de vida. O conhecimento de vida fala muito, muito, muito. Converse com a tua esposa, se você for casado. Olha, não deixe de falar com a tua esposa. Não deixe. Elas têm um sentido para algumas coisas, então ouça mais pessoas que estão mais maduras. Isso é muito importante. Faça tudo para não sair pegando dinheiro emprestado. Procure não pegar dinheiro emprestado para começar um negócio. É preferível que você espere mais um pouco, junte tudo que puder, faça tudo o que for possível, mas não pegue dinheiro emprestado. Os primeiros meses, primeiro ano, é muito complicado de qualquer novo negócio. Então, as coisas não são tão do dia para a noite, como vou vender pela internet sem nenhum risco, vou do dia para a noite vai ficar rico. Pode ser bom para para um deu certo. Mas para o resto, os outros 99,99% não é assim que acontece. Então você tem que ter uma reserva, você tem que ter um plano de contingência. Então, minha sugestão, não pegue dinheiro emprestado para começar um negócio. Não faça isso. E se possível, não tenha sócios. Tenha lá, se precisar alguém entrar em sociedade com você, que seja alguém com quem você tenha muito conhecimento. Teu familiar, tua esposa, teu pai, teus pais, teus filhos, não sei, irmão, mas alguém que você tenha realmente muito conhecimento, que conheça o caráter da pessoa. E nós, como cristãos, não podemos esquecer que nós temos que tomar muito cuidado para não entrar em jogo desigual com o incrédulo. Mas isso, pergunta para o teu pastor. Nunca se torne refém de ninguém ou de nada. Não se torne, procure, faça de tudo para não ser refém. Se você for refém por um certo tempo, faça de tudo, tiver que ser para começar, faça de tudo para logo se desvencilhar disso. Ou refém de um sócio, aí ele tem 90% e você tem 10%, cara, não vai dar certo. Todo negócio está na mão dele.
Cuidado. Ou você tem um cliente, só tem um cliente. Você se torna refém daquele cliente. Se você perder esse cliente, você perde tudo. Ou eu sou refém de um fornecedor, só tem um fornecedor. Se perder aquele fornecedor, ou do dia para a noite ele te falar não brinco mais, ou colocar o preço em cima, ou ele quebrar, tá entendendo? Você vai junto. Ou de um produto, ou ser refém de um único produto, depende de alguma peça. Então, não seja refém de ninguém. Seja refém e seja dependente só de Deus. Essa é a melhor coisa, é a minha sugestão. Aliás, acima de tudo, dependa da direção do Espírito Santo. Vou te contar um segredo. E você não pode contar para mais ninguém. E o segredo é, o Espírito Santo é um especialista em matemática, em física, em química, em inteligência artificial, em informática, em produção, em comércio exterior, em importação, em fabricação, produção. O Espírito Santo é especialista nisso tudo. Só que quando a gente tem uma dificuldade, a gente corre para as pessoas, corre para tudo, todo lugar, menos para Deus. Aliás, já começa sem Deus e depois corre buscar direção e orientação em outros lugares. Deus é por último, sendo que o Espírito Santo é especialista em tudo isso. Ele conhece cada molécula do produto que se quer fabricar, quer revender. Então, nós somos muito privilegiados de termos o Espírito Santo conosco. Para terminar, eu não sei nem quanto tempo já foi, eu quero sugerir para você 2 livros. Chama-se, um deles é Deus é o dono do meu negócio. Eu não lembro o autor, eu posso até depois ver. Deus é o dono do meu negócio. E o segundo é Aprenda a viver como filho do rei. Deus é o dono do meu negócio e aprenda a viver como filho do rei. Esse, o primeiro, foi um livro que eu li há muitos anos atrás. Eu tive um amigo, um pastor, já faleceu, que ele era empresário e largou tudo para se dedicar à obra de Deus. Aliás, eu acho incrível isso, sabe? Eu tenho muito receio de quem não tem nada a perder, de quem não... mais uma lição. Cuidado com aquelas pessoas que não têm nada a perder. Então, aquele que não tem nada a perder, a qualquer momento ele te faz perder tudo. Mas vamos lá. Então, esse meu amigo, ele me indicou, me presenteou com esse livro. Deus é o dono do meu negócio. Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas não consigo. É um livro maravilhoso, gostosinho de ler, cristão, obviamente, e que conta como ele teve, como Deus foi orientando ele e construiu uma grande empresa nos Estados Unidos, mas assim, totalmente na direção de Deus. Então, isso é, olha, muito legal. Então, queridos, é isso que eu queria falar, queria compartilhar hoje. Eu não sei quanto tempo já deu, mas de qualquer jeito, 34 minutos, está na hora de encerrar. Então, eu quero pedir para você, se isso for bom para você, estiver fazendo bem de algum modo, compartilhe com outras pessoas. Eu sei que na internet tem 1 milhão de coisas que as pessoas do mundo estão utilizando, não tem nada de errado.
mas eu queria trazer princípios bíblicos para a gente, como a gente, que está vivendo, lutando todo dia, tá bom? Então compartilhe isso, se achar que é conveniente, e não deixe de ver a primeira postagem, que foi a introdução. Eu acho que de todos é o mais importante, tá bom? Nosso sistema de crenças. Então é isso, Deus te abençoe e até a próxima.